tarde a todos. E é sempre uma alegria poder estar aqui. Hoje é uma alegria adicional começar as poucas palavras que nós vamos compartilhar aqui, de inspiração do trabalho aí do coral. Parabéns. Emoções sublimes foram despertadas aí com o trabalho de vocês. E é sempre uma alegria poder estar aqui nessa casa, onde sempre sou acolhido com muito carinho. E isso é uma coisa que preenche o coração, preenche a alma. E nesse momento, eu convido cada um de vocês a fechar os olhos, encher nossos pulmões e aceitar essa paz que Jesus está transmitindo a cada um de nós agora. E na reunião de hoje, nós veremos a importância que reside na ideia de aceitar a presença da paz de Jesus dentro da nossa casa. E os pontos que nós veremos, como foi indicado há pouco, fazem parte de um ciclo de palestras, com duração de 40 semanas. Então, tentamos compactar em 40 minutos, mais ou menos como preparar uma feijoada completa no tempo a fazer um miojo. Mas tenham fé, tudo vai dar certo. Deus está nos amparando. E antes de dar sequência, eu gostaria de fazer um pedido especial em relação aos celulares. Eu peço que sejam mantidos ligados apenas os celulares de quem está esperando uma ligação de Jesus agora. Como ele já está conosco, pode desligar, fique tranquilo, pode emudecer e tudo vai dar certo. E nós estamos vendo aqui um amanhecer. E apesar da imagem ser linda, ela não foi colocada aqui à toa. Veremos outras ao longo dos próximos 40 minutos. E a ideia é que essas imagens de amanhecer venham a nos ajudar a entender que cada novo dia traz uma inúmera quantidade de chances novas para que cada um de nós possa ver a beleza e a força que existem à nossa volta. Muitas vezes, essa beleza e essa força está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Está dentro da nossa própria casa. E os nossos olhos nem sempre conseguem perceber, às vezes o nosso coração é um pouco resistente para interpretar. E a reunião está dividida em 6 partes. São essas, estou usando a tecnologia que estou me acostumando, são essas 6 partes. 5 partes tema e mais a 6ª parte, que são as perguntas que eventualmente surgem ao final desses 40 e poucos minutos que nós vamos compartilhar a partir de agora. Mais um nascer do dia, e aí no início, quando nós vamos começar a trocar algumas ideias, inspirados por um trecho que André Luiz nos apresenta no livro Respostas da Vida. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Então, muitas vezes, as coisas não saem como nós estamos esperando na vida, e nós reclamamos de Deus, A convivência vem de nós. Podemos começar a fazer um trabalho e, principalmente, dentro daquele limite, do perímetro das paredes da nossa casa. E começa com uma pergunta, um desafio, pode-se dizer. O que será que existe de parecido entre o sal, a pimenta, o azeite e o vinagre? Alguém já pensou sobre isso? Gostaria de poder fotografar o rosto de vocês daqui para ir agora para ver a cara de espanto, mas confiem que tudo vai dar certo no final. Se nós pegarmos uma pequena porção de qualquer uma dessas substâncias, sal, pimenta, vinagre, azeite, colocar no microscópio, nós vamos verificar que entre elas existe muito pouco em comum.
Mesmo assim, é com a combinação de cada uma delas que temperamos todas as nossas refeições. E dentro de casa não é diferente. Não existem dois. Somos todos diferentes. Deus nos fez únicos, individuais e valiosos. E dentro da família é exatamente a quantidade certa da colaboração de cada um que faz o tempero da convivência virar um espetáculo. E Jesus nos convida exatamente para que cada um dê o melhor de si, use o potencial da sua vontade, dos seus esforços, para que exatamente doe a sua parte, se ela for de sal, de pimenta, de azeite, de vinagre, seja lá, para que o tempero da convivência doméstica seja saboroso para todos o tempo todo. Mas, infelizmente, o que pouca gente percebe é que atritos prolongados, principalmente os que ocorrem da porta da nossa casa para dentro, levam muitas vezes a graves consequências espirituais. E é por isso que Jesus nos orienta sobre a necessidade do uso intensivo da misericórdia e da compreensão nas nossas ações, principalmente dentro de casa, quando ele diz: antes de deixar aqui tua oferta, faz primeiro as pazes com teu irmão. Então, muitas vezes a gente faz o que quer na casa durante o dia, interpretações, más interpretações, litígios, desentendimentos. Aí, quando está no retiro da prece, reza o Pai Nosso do peito ardendo, né? Então, primeiro, temos que ter tranquilidade, de ter a consciência tranquila, que nenhuma pendência ficou do nosso coração para fora, para poder, e aceitamos aí essa sugestão que Jesus nos faz no Evangelho. E sabemos que, hoje em dia, assumir uma atitude conciliadora com um adversário, num mundo e numa realidade como a que nós vemos, né? Cheio de personalismo, de imaturidade, de rancor, é uma tarefa difícil. Porém, esse é exatamente o primeiro passo, o ponto de partida para a nossa jornada de progresso interior, chamada reforma íntima, tão mencionada na literatura espírita. É aquela jornada que nos conduz à conquista de novos e melhores valores para a nossa alma e que são válidos não apenas para hoje, mas para toda a eternidade. E usando aqui um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Então, muitas vezes, cada um de nós, só por aquilo que interpreta do que acontece, pode criar dentro de si um céu ou um inferno. Então, depende de como cada um conduz a sua jornada, as suas interpretações. E talvez um dos sinais capazes de mostrar o nível de progresso interior que cada um de nós já conseguiu conquistar tem a ver com quanto, por exemplo, um pai ou uma mãe procuram dar de si a fim de facilitar a caminhada dos seus filhos, das suas filhas, o quanto um irmão se esforça para dar o melhor de si para os seus irmãos e irmãs. Vocês me desculpem que tem muito botão aqui, eu sempre aperto errado. E nós apresentamos aqui uma equação, depois de receber a inspiração do saudoso Arthur Ridel, que nos diz: aprenda a ser positivo e a felicidade virá ao teu encontro. Muitas vezes a mente, a disposição otimista, o positivo atrai o positivo, né? Então, muitas vezes a pessoa enfrenta mais dificuldades do que deveria, exatamente por uma disposição negativa, né? Tendência ao tropeço. E propõe aqui, né? Você pode ver que temos aqui uma equaçãozinha, onde o primeiro trecho fala de posse do necessário, somado à fé no futuro,
somado com consciência tranquila. Alguém saberia, arriscaria dizer o resultado dessa? É uma soma, né? 3 fatores: posse do necessário, fé no futuro e consciência tranquila. O que isso aí será que resulta? É a fórmula da felicidade. Não, espera. É a fórmula da felicidade. Acho que ninguém esperava chegar numa tarde de sábado, véspera da independência, e descobrir a fórmula da felicidade. Felicidade, como podemos ver, é mais simples do que muita gente imagina. E depende muito mais do esforço de cada um do que muita gente imagina. E, para dar um exemplo, né, da atitude positiva, do quanto ela pode nos aproximar de momentos felizes, tem um exemplo aí da vida de um escritor americano, que lá é bastante conhecido, aqui está se tornando também. O nome dele é Henry Brown Jr. Desde pequeno, o Henry, filho único, ele viu o pai e a mãe andando, cada um com um bloquinho de anotações e uma caneta no bolso. E quando o pai e a mãe tinham alguma boa ideia, alguma lembrança, alguma inspiração, rapidamente anotavam. O Henry cresceu e adquiriu o mesmo hábito do pai e da mãe. Então ele, desde garoto, sempre tinha o seu bloquinho de anotações no bolso, uma caneta, e ali ficava anotando. O tempo passou, o Henry casou, teve um filho, chamado Adam, também filho único, e aquela família era o símbolo da alegria doméstica, né? Os 3 se davam super bem. E quando foi se aproximando dos 16 anos de idade, o Adam, filho do Henry, chamou o pai e a mãe para uma conversa, como eles faziam sempre, e avisou que tinha decidido entrar na faculdade. A mãe ficou super contente, porque no final da rua que eles moravam tinha a universidade lá da cidade que eles moravam, né? E o filho, Adam, percebendo a sensibilidade da mãe pela força da convivência do pai, ele falou: só que eu quero estudar em Nova York. E eles estavam em Nashville, no Tennessee, mais de 3.000 quilômetros de distância. Aí o sorriso da mãe virou preocupação. E eles não tinham aquela segurança de que se aquele filho que tinha sido cuidado desde pequeno, debaixo da asa do pai e da mãe, se estava pronto para enfrentar uma cidade agressiva, violenta, como Nova York, aos 16 anos de idade. Mais tarde o casal se retirou, conversaram entre si e trocaram pontos, né, sobre a decisão do filho e chegaram a algumas conclusões importantes que creio que todo pai, toda mãe, em determinada altura da vida doméstica, também chega. A primeira conclusão que eles chegaram é que o amor deles pelo filho não podia ser egoísta a ponto de proibir o rapaz de frequentar a faculdade que ele tinha escolhido. A segunda conclusão é que ambos concordaram que haviam dado toda a base para a construção do caráter do Adam. E, terceiro lugar, lembraram sabiamente que na vida, cedo ou tarde, cada um tem que fazer a sua caminhada. Em um mundo permeado por drogas, violência e fantasias de todos os tipos, fica fácil entender a apreensão que aquele pai e aquela mãe sentiram quando encararam de frente a ideia de que seu único filho iria ficar a mais de 3.000 quilômetros de distância pelos próximos 5 anos. Eles moravam em Nashville, no Tennessee, a faculdade do Adam seria em Nova York, e no dia que ele partiu, eles foram juntos até a rodoviária, o Henry e a esposa levar o Adam, choradeira, aquela coisa que acontece nessas horas. E quando o Henry foi se despedir do filho, ele entregou um caderninho com uma caneta. Quando ele tinha anotado com carinho, com humor, boa parte das experiências que foram importantes para ele, pai do Adam, na vida. E entregou o bloquinho para o filho e disse: olha, filho, daqui para frente, eu e sua mãe estaremos torcendo para que tudo saia como você está planejando. Certamente você passará por momentos de dúvida, de medo,
e de ansiedade. Mas não se preocupe, porque isso é normal. Nesse caderninho, escrevi boa parte das coisas que já aprendi com a vida e espero que essas palavras possam te ajudar a tomar as decisões certas nessa nova caminhada que você está começando agora. Vai com Deus e boa sorte. E sabendo que a educação e a confiança, são dois fios condutores que permitem esse acesso remoto entre pais e filhos, o Adam recebeu de seu pai uma coleção de ideias e de conceitos que foram capazes de transmitir segurança nas travessias e que puderam ajudá-lo a tomar decisões nas caminhadas que ele estava fazendo agora sozinho, sobretudo com confiança nos momentos em que ele se sentia inseguro. Então, se nós fizermos um resumo dessa situação, o Henry, pai, deu o melhor que ele tinha de si, acumulado de experiências para o filho, que é uma coisa nobre. E, por outro lado, o filho aceitou, que também é uma coisa nobre. Muitas vezes um quer dar, o outro não quer receber, as coisas não funcionam. Às vezes um pede perdão, o outro não cede, as coisas também não funcionam. Então, nobreza gera nobreza, E o caderninho do pai do Adam ficou conhecido pelos colegas de faculdade. E assim o Henry conseguiu ajudar não apenas o filho dele, mas o filho de uma série de outras pessoas que ele nunca tinha visto na vida. E para surpresa do Henry, o tempo passou, o tempo de curso, 5 anos, passaram mais rápido do que ele imaginava. Chegou o dia da formatura e na festa de formatura os alunos fizeram uma homenagem para o pai do Adam. E cada um deles agradeceu pelas dicas do caderninho. Vários deles disseram que se não fosse por elas, pelas dicas do pai do Adam, eles não teriam conseguido chegar vivos e com saúde naquele momento de formatura. Um agradeceu que, graças a uma indicação, ele conseguiu não tropeçar nas armadilhas da bebida. Outro, nas armadilhas das fantasias. Outro, na fantasia das paixões injustificadas. De modo que o Adam ficou orgulhoso de ver o pai ser homenageado praticamente pela turma toda que estava se formando. O Henry certamente ficou embaraçado, que jamais esperava, uma situação dessas. E no final da festa de formatura, o Adam veio até o pai e devolveu a ele o caderninho que tinha recebido 5 anos antes. E foi então quando o Henry recebeu de volta aquele caderninho, manuscrito que ele tinha feito, recebeu a maioria das páginas amassadas, dobradas e vários itens marcados com aquela tinta marca-texto, em cores diferentes. E ele perguntou para o filho por que estava acontecendo, por que estava tão rabiscado aquele livrinho. Ele falou: olha, pai, as linhas que eu marquei e as páginas que eu dobrei correspondem aos itens que você me sugeriu, que foram mais úteis nessa caminhada que eu tive sozinho nos últimos 5 anos. Talvez fosse legal colocar isso num livro para poder ajudar mais gente. E foi assim que surgiu na mente do Henry a ideia de organizar e publicar um livro que virou um best-seller muito rapidamente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também existe, mas não teve tanta divulgação, e que se chama Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Destaquei alguns itens. Um deles, a felicidade não é uma ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles. Quem está esperando paraíso, pega o metrô e desce na Avenida Paulista, porque não é aqui. Então, é uma sucessão de problemas e soluções, desafios e respostas, e assim vai. Então, nós ficamos felizes cada vez que conseguimos resolver um problema e evitar outro. Então, felicidade reside nisso. Se você está seguindo o rumo errado, lembre-se que Deus colocou muitos retornos na estrada. O livro da vida de cada um de nós é escrito linha por linha, atitude a atitude, decisão a decisão.
independente do que cada um de nós tenha feito. Agora, se o relógio está certo, são 16h42. Nosso livro da vida está escrito todas as linhas até 16h41. 16h44 para frente, está tudo em branco. Que vai ser registrado ali aquilo que nós decidimos, aquilo que nós fizermos, aquilo que a nossa vontade escolher. E se por acaso isso, na espécie humana não é raro, dobrarmos uma esquina errada, não dá para passar branquinho no livro da vida, né? Apagar, né? Não tem editor de texto, mas dá para escrever de novo e melhor. É assim que Jesus nos ensina. Felizes daqueles que conseguem aprender mais rapidamente. Mais uma. Se você acha que o mundo está todo errado e quer mudar tudo, veja se a primeira mudança não depende da sua atitude. Geralmente a pessoa quer ficar confortável contanto que todo mundo mude, né? Isso não é bem assim que funciona. Se nós queremos criar uma zona de conforto, ela começa no nosso coração, na nossa mente, e isso não tem nada a ver com as outras pessoas. Agora vamos supor uma outra situação. Não sei se todos conhecem o livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles. Devia estar na psicografia do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, devia estar na cabeceira da mesa de cada um para poder ler. Tem um outro, Conflitos Existenciais, é uma mala de ferramentas para consertar os problemas de toda a casa. Nos ajuda, mas aí precisamos dedicar a nossa atenção, o nosso tempo. E agora, num outro exemplo, num outro exercício aí, vamos supor que hoje a tecnologia está tão desenvolvida, já estão pensando em construir conjuntos habitacionais em Marte, Então vamos supor que chega de outro planeta, que está se mudando para a Terra, e pergunta para cada um de nós, olha, eu estou me mudando para a Terra com a minha esposa, ela está grávida. E eu peço a gentileza que você me diga como eu devo educar o meu filho, que vai nascer, a fim de que ele se torne um bom cidadão nesse planeta. O que será que cada um de nós ia recomendar para esse marciano ou companheiro de outra galáxia? O que será? Tenho certeza que as grávidas aí estão interessadas na resposta, Nós vamos chegar lá. Então, pensando dedicadamente sobre isso, sobre qual a melhor forma de educar um filho, a experiência ajuda bastante. Quem criou bem os seus filhos pode dizer que, num resumo, a educação de cada pessoa é um processo contínuo, como se fosse um prédio. De tempos em tempos, vai recebendo um andar a mais, uma lojinha, uma nova edícula, mas, na verdade, o alicerce que se constrói dentro de casa, ele tem basicamente 4 pilares, Um deles, chamado justiça. Nós temos que ser justos ao educar, ao avaliar, ao reagir, porque tratando nossos filhos com justiça, estaremos formando cidadão justos. O outro pilar, a coerência. Só é coerente hoje quem já incorporou o bom senso aos seus processos mentais. E através do bom senso, o ser humano sempre vai mais longe. Nós vemos aí o que o Emmanuel chamou, o Allan Kardec, com o apelido do bom senso encarnado. Então, se nós seguirmos o exemplo de Kardec, certamente saberemos fazer um uso nobre do bom senso nas nossas vidas. O terceiro pilar sobre o qual se firma aí o edifício da nossa educação é a firmeza. Quem não é firme dificilmente consegue disciplinar as energias dentro e fora de si. E sem disciplina não se progride. E o quarto pilar é o amor incondicional. Através do amor incondicional, nós nos tornamos melhores, através daquele tipo de afeto e de dedicação que doa o melhor de si
sem esperar qualquer tipo de retorno. Então, até aqui, eu acho que estamos caminhando bem, né? Já não chegamos 40 minutos, já aprendemos a fórmula da felicidade, mas para prosseguir doravante aqui nesses próximos minutos, né, que nos separam do final, nós vamos falar sobre a superação de conflitos familiares. Mas para isso é preciso abrir a cabeça. Estão preparados para abrir a cabeça? Dá licença. Para quem gosta de tecnologia, dentro dessa maquininha complicada aqui, tem algumas coisas de tecnologia de ponta, né? De acordo com o que acontece nas interações entre esses itens que estão aí dentro, que nós vamos ver com um pouquinho de detalhe, podem sair resultar momentos mais ou menos felizes para cada um de nós. E cada pecinha aqui dentro tem uma enorme responsabilidade. Então ocorrem aí dentro reações químicas, pulsos elétricos, comunicação extrasensorial, como eu falei, tecnologia de ponta, Deus caprichou, tem tudo aí dentro. E é nossa responsabilidade fazer com que tudo funcione bem por aí. Então, nós, dentro do reino animal, né, e nós, uma categoria já com upgrade, né, instintos, emoções e sentimentos qualificam o nosso campo mental, todas as nossas ideias, os nossos pensamentos. E o que percebe, nós temos aqui algumas coisinhas, glândula pineal. Para quem gosta de tecnologia, esse aqui é o ponto de Wi-Fi para a espiritualidade, né? Comunicação através. Glândula pineal é um ponto. Hipotálamo, aqui ó, é o Bluetooth, né? Que percebe tudo que está à nossa volta e processa. Então, daquilo que cada um de nós percebe, seja real, seja fruto da nossa interpretação da realidade, o hipotálamo percebe, capta tudo isso, e dependendo da situação, ele vai nessa bolinha aqui chamada hipófise, estimula ela a liberar este ou aquele hormônio. Os hormônios que são liberados saem da hipófise, vão para a suprarrenais, que nós vamos ver numa próxima, e libera duas substâncias muito conhecidas, chamado adrenalina e outra cortisol, que são chamados hormônios do estresse. Né? Então está aqui, ó. Sai lá de cima da hipófise e comanda as suprarrenais em cima dos rins aqui. E essas substâncias conhecidas como hormônio do estresse, elas são fabricadas e entram em circulação de modo a fazer com que o organismo supere uma situação de estresse, de ameaça. E bom senso e boa vontade são valores que a gente adquire através do treino, na chamada reforma íntima, sempre é. E que são capazes de alimentar a nossa inteligência emocional, porque a inteligência emocional nos ajuda a empurrar rapidamente para uma situação de estresse ou a nos recuperar, nos manter do lado de cá desse muro perigoso. E bom senso e boa vontade são capazes de estimular a nossa mente no sentido de gerar energias capazes de neutralizar quaisquer negatividades que estejam à nossa volta. Muitas vezes a pessoa trabalha num ambiente tenso, cheio de negatividades, de contrariedades, mas ela se consegue manter serena. É uma pessoa de uma inteligência adicional, de uma inteligência emocional acima de um certo nível. Muitas vezes a pessoa, ela é facilmente envolvida pelo ambiente onde ela está. Está todo mundo nervoso, ela não tem razão para estar nervosa, ela vai e fica nervosa junto. Então a inteligência emocional dela precisa ser treinada, precisa mais ser adequada. Né? E muitas vezes nós não podemos esquecer que quem cobra demais das pessoas, principalmente dentro de casa, acaba falando sozinho quando menos espera.
e que o preconceito é uma atitude mental de desrespeito capaz de alimentar sentimentos de mágoa e de culpa bem mais amplos e bem mais duradouros do que nós imaginamos. Então, cobrar o menos possível, preconceito, tolerância zero, são 2 pontos que ajudam a convivência doméstica a melhorar cada vez mais. E aí fica um lembrete do Casimiro da Cunha, né? Escritor, no Luz, que está lá no livro Luz no Lar, chegou para nós através da psicografia do Chico Xavier. Perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas que dão, em troco de estrume, pão e bênção, vida e rosas. Então, muitas vezes a gente recebe alguma coisa que é o resto do outro. Usa isso para gerar coisa boa. Sempre é possível. Jesus nos ensina como fazer. Agora, o que acontece quando falta o respeito dentro de casa? Tem um parzinho de situações aqui, o alto amor e a aceitação sempre nos ajudam a viver dias melhores. E quando acontece a falta de respeito, revolta e frustração, é o tipo de atitude que são uma certeza de dias piores. E como ensina o escritor John Billings, aquele que tem uma vitória sobre outra pessoa é forte, mas quem tem uma vitória sobre si mesmo é poderoso. Então podemos chegar nos outros, chegando dentro do nosso coração, da nossa mente primeiro. E deve estar todo mundo curioso por que esse monte de flechinhas aqui. Chegaremos lá. Menos de 1 minuto estaremos lá. É que foi publicada na Inglaterra, né, uma pesquisa há pouco tempo, mostrando o auxílio de câmaras termográficas, né, aquela que mede a temperatura de uma imagem, de uma superfície, e colocaram pessoas em diferentes situações de estresse, diferentes situações de tensão, de contrariedade, e fotografaram essas pessoas. Né? Então, o que acontece? O corpo humano tem uma temperatura média, né? 36, 36,5, que é aquela que nós tiramos termômetro na boca, termômetro na axila, mas determinados órgãos, quando estão sobrecarregados por descargas hormonais, como nós vimos lá do cortisol, da adrenalina, mudam a temperatura em até meio grau. Então aqui podemos ver agora, por exemplo, uma pessoa que está sentindo raiva, o cérebro, quer dizer, a região frontal, né, está numa temperatura acima da média, o coração, região do coronário, numa temperatura acima da média, garganta, laringe, né, numa temperatura acima da média, o estômago, numa temperatura abaixo da média. Por isso que vai ver que quem está com raiva corre um pouco, né? Fica com gastrite depois. Braços e pernas com a temperatura mais alta que o normal. E essa temperatura mais alta que o normal vai de 1/10 de grau até quase 1 grau Celsius, então dependendo da situação. Pessoa que está passando por uma situação de ansiedade, temperatura no cardíaco, né, junto ao coração, acima do normal, braços e pernas mais frios, temperatura baixa. Quer dizer, a pessoa que está ansiosa, ela se preocupa em ficar preocupada, né? Quer dizer, coração aqui congestionado. Mais trabalho que é bom, né? Braços e pernas estão mais frios do que o normal, quer dizer, não tem disposição ao trabalho. Pessoa que está passando por uma situação de desgosto, temperatura da garganta elevada, aquele dedo na garganta, quer falar e não consegue, não quer engolir e não consegue. É o processo de implosão, né, de cada um. Situação de medo, coração, região do cardíaco, temperatura abaixo do normal. Situação de tristeza, mesma coisa. Coração e braços, quer dizer, a falta de disposição para o trabalho. Orgulho, aquelas pessoas que estão no momento que se acha a última bolacha do pacote, né? Cérebro e coração, uma temperatura acima da média. Pessoas arrogantes, né? Passam por isso aqui. Agora, qual que é o pior? Deixei por último, depressão. Todas as regiões com temperatura abaixo do normal. Aí a pessoa está se sentindo deprimida, vai lá e compra crack na esquina, né? O que já está ruim fica pior. O fundo do poço vai para o subsolo, né? E está todo mundo impressionado, mas
O objetivo dessa tabela aqui é um só. Mostrar que talvez esse seja o momento mais adequado para entender melhor as propriedades regeneradoras de um abraço, né? Uma pessoa com o seu cardíaco emitindo energia esquenta o coração de quem está com medo, de quem está com tristeza, consegue neutralizar uma série de negatividades no outro, né? Abraço não arranca pedaço, pode salvar vidas. Agora, falando sobre a vida afetiva dos filhos, ninguém está aqui com a ideia de falar como cada um deve agir dentro de casa. Jesus nos deu o exemplo, o Evangelho é o nosso manual. Cabem algumas recomendações, alguns lembretes, né? Como quando alguém está dobrando uma esquina errada, o mapa mostra que é para lá. O GPS também. Então, é essa a razão básica, né? De nós estarmos apresentando esse trechinho aqui sobre a vida afetiva dos filhos. E lá no Conflitos Existenciais, que eu recomendo a todos a leitura pelo menos uma vez na vida, Joana de Ângeles nos diz: dois corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito dos quais não podem efetivamente escapar. E o livro Vida e Sexo, eu não sei se é conhecido por todos, ele foi psicografado pelo Chico Xavier em 1970, uma época que falar de sexo era complicado, né? Muitos jornais eram inclusive censurados para colocar essa palavra. E é um verdadeiro manual. E muitas vezes, fruto da imaturidade afetiva, do egoísmo de cada um, ocorre isso que Emmanuel aqui nos diz. Em matéria de afetividade, muitas vezes disparamos na direção do narcisismo, espezinhando sentimentos alheios na volúpia do prazer estéril, impelindo criaturas estimáveis a processo de angústia. Então, basicamente, dentro de casa, a nossa primeira questão é lembrar da importância da autoestima e da consciência e do desenvolvimento do hábito do diálogo, né, dentro de casa, criando uma plataforma de segurança e de conforto psíquico sobre a qual filhos e filhas passam a compartilhar com pai, com mãe, seu desenvolvimento e suas descobertas na vida afetiva. Agora, falando sobre a vida afetiva dos pais, mais uma vez, Chico Xavier aqui, o Emmanuel aqui na Vida e Sexo, todos sabemos que do equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizam pela organização doméstica depende invariavelmente a felicidade dentro de casa. Então, o equilíbrio, né, é fundamental. E a vida afetiva de um casal pressupõe que exista qualidade no relacionamento e diálogo sempre. A alegria de estar ao lado de uma pessoa que é sensacional aos nossos olhos é uma peça fundamental nesse mecanismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec nos lembra uma coisa fundamental para a relação afetiva, né, de pai e de mãe dentro de uma casa. Ele diz o seguinte: compreensão, perdão e paciência são as demais peças que ajudam a fazer o mecanismo da vida afetiva funcionar bem. A indulgência atrai, a calma ergue e reergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E já chegando na conclusão aqui com o Emmanuel, dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, muito principalmente, ao amparo mútuo. Dentro de casa, egoísmo deve estar fora da lista dos pensamentos, das atitudes, um amparando o outro. E aí volta a figura do abraço, né? Quando o marido abraça a esposa, um está tomando conta das costas do outro, do que aquilo que o outro não pode enxergar. Se essa atitude de abraço se mantém durante toda a vida, ambos estarão vigiando
um ao outro naquilo que não consegue enxergar. E um último lembrete, né? Já ouvimos e lemos várias vezes que Jesus é o caminho. Vou completar, me arrisco a dizer que Jesus é o caminho e o Evangelho é o pedágio. Então, minutos de dedicação da nossa vontade no pedágio do Evangelho permite que a gente siga o caminho que Jesus segue ao nosso lado, com tranquilidade, com segurança, sempre aprendendo, principalmente, a servir, porque quem aprende a servir consegue ser feliz mais depressa. Então, com esse pensamento, eu desejo a todos aí um bom final de semana e peço a Jesus que possa levar essa paz que está entre nós até o lar de cada um. Graças a Deus.